dia 10 de maio de 2021. Esse daqui é o Tarô Brasil, uma experiência tarológica jornalística, um projeto com o qual a gente tenta refletir sobre o noticiário brasileiro, utilizando como ferramenta o Tarô de Marsella. Hoje eu vou começar falando que a edição dessa segunda-feira vai ser um pouquinho diferente, porque eu estou trazendo uma nova proposta para as nossas segundas. A minha ideia, a partir de hoje, é que segunda-feira, ao invés de comentar uma matéria de um jornal, eu comente capas de revistas. É uma proposta mesmo para a gente começar bem a semana, bem informado, com uma energia diferente. Quais revistas que eu vou comentar? Vai depender um pouco. Basicamente as revistas de circulação semanal, isto é, Veja, Época, Carta Capital, mas às vezes eu posso querer comentar alguma revista mensal, como a Piauí ou a 451, que é uma revista de literatura muito interessante. Se a gente quiser comentar a Super Interessante, a Ana Maria, a Caras, a gente comenta também, por que não? Para cada capa ou para cada assunto, porque algumas vezes as capas vão tratar de um mesmo tema, nós vamos fazer uma tiragem, usando a mesma estratégia que a gente tem usado até agora, com 3 arcanos maiores. E vão ser então mais comentários, mas também comentários mais breves. A minha ideia é fazer realmente um apanhadão de assuntos que eu acho que vão ter repercussão durante a semana. Vamos começar, que eu acho que vai ser bem tranquilo entender na prática. Tanto a Veja quanto a Isto É, essa semana homenagearam o Paulo Gustavo, esse astro em ascensão que nos deixou tão precocemente. Mais uma entre as mais de 420 mil vítimas da Covid-19. Além da Veja e da Isto É, o Fantástico, que também de certa forma é uma revista, a revista eletrônica da Rede Globo, também dedicou um espaço bem importante ontem ao Paulo Gustavo, entrevistou a Adéa Lúcia, entrevistou o Thales Bretas, que é o viúvo dele. E no dia 5 de maio, o Tarô Brasil também foi dedicado a essa notícia tão triste, que foi a morte do Paulo Gustavo. Mas mais uma vez, pensando agora também na repercussão dessa morte, eu vou fazer uma tiragem com 3 cartas. Vamos lá? Então, para a gente pensar Paulo Gustavo e a repercussão dessa morte tão trágica, tão triste para o país, nós temos hoje primeira carta, situação, segunda carta, elemento central, terceira carta, ação, forças ativas. Como primeira carta nós temos arcano 3, a Imperatriz, como elemento central. Arcano 14, a Temperança, como carta relativa à ação, transformação. Arcano 10, a Roda da Fortuna. Vamos à nossa reflexão, comentário. A temperança como elemento central nos lembra da necessidade de equilibrar as nossas paixões. Como carta relativa à situação, nós temos o Arcano 3, que nos traz a figura da Imperatriz, dona de uma grande riqueza, mas não só uma riqueza material, também um grande poder criativo. A Imperatriz, com seu mastro apoiado no seu ventre, leva também uma folhinha verde, um símbolo da fertilidade e da criatividade. Ontem, no Dia das Mães, a gente viu a Adéa Lúcia, mãe do Paulo Gustavo, falando ao Fantástico e mostrando não apenas a sua tristeza, mas também uma grande revolta, uma grande indignação. A Roda da Fortuna, nosso elemento ativo, nos lembra que a vida é feita de ciclos. Para os que creem, o Paulo talvez agora tenha ascendido a um outro plano. Já para os não exatamente religiosos, como é o meu caso, o artista se cala, mas segue vivo em nossas memórias, como uma inspiração. No caso do Paulo Gustavo, uma inspiração amorosa, festiva, até uma inclinação que talvez seja do nosso povo, não só dele, para a alegria que afinal é a prova dos 9. Podemos interpretar também que da tristeza surge
uma certa revolta, uma revolta contra os responsáveis pela dimensão que essa tragédia atingiu no Brasil. E equilibrando a nossa tristeza com a nossa revolta, equilibrando as nossas paixões, estaremos melhores preparados para assistir ao novo ciclo, para assistir à queda desses malditos que hoje estão no topo. Cartas mais uma vez embaralhadas, porque agora nós vamos comentar a capa da revista Carta Capital, que também traz um outro Paulo, mas um Paulo que nunca nos proporcionou muitos sorrisos. O Paulo Guedes. A manchete da Carta Capital: ao gosto do freguês. Eles fizeram uma montagem com o ministro da Economia, com turbante, de frente a uma bola de cristal. E o lead da matéria: no mundo esotérico de Paulo Guedes, vale até manipular dados de criação de empregos, arrecadação, carga tributária, reticências. Então, para o nosso comentário sobre o Paulo Guedes, as suas invenções, os seus delírios, suas desventuras nesse governo desafortunado, desmerecido de respeito. Vamos à nossa tiragem. Primeira carta, situação. Segunda carta, elemento central. Terceira carta, ação, transformação. Arcano 1, o mago, Le Bateleur, elemento central. Arcano 18, a lua. Transformação, forças ativas. Arcano 6, o namorado. Vamos ao nosso comentário. O arcano 1 hoje é esse mago da capa da Carta Capital. É uma figura que não é tola, ela é dotada de um conhecimento verdadeiro, ela sabe muito bem o que está acontecendo, mas o que vemos aqui é ele se apresentar para uma audiência. Le Bateleur, conhecido como o mago, talvez tivesse uma tradução melhor, o prestidigitador. Ele manipula os elementos como o ministro manipula os dados, distorce informações, para seguir alimentando esses animais do arcano 18, essas bestas que insistem nesse governo. O falso mago hoje é um falso liberal, que se humilha e empresta seu nome a um governo autoritário e intervencionista. Nossa carta relativa à transformação, à atividade hoje é o namorado. Uma carta que representa um dilema, um conflito. Será que é o conflito do Guedes diante do governo Bolsonaro? Ou será que é o conflito dos eleitores que caíram no papo do capitão em 2018, quando ele mentia sobre ser um liberal? Bem, uma hora a gente vai perceber que a situação é noturna, é sombria, mas talvez tenhamos a clareza do verdadeiro namorado, o sol, para entender o que está acontecendo, entender esse momento tão grave da nossa história. Eu quero comentar um outro destaque da capa da Carta Capital, não o destaque principal, mas que eu acho que vai ser um assunto muito importante ao longo dessa semana, que é o seguinte, aspas, CPI da Covid, os primeiros depoimentos e a visita de Lula a Brasília deixam Bolsonaro na pior. Ele reage com bravatas. Embaralhando as cartas, mais uma tiragem. Primeira carta, relativa à situação, elemento central. Terceira carta, transformação, ação. Arcano 16, a Casa Deus, conhecido popularmente como a Torre, elemento central. Arcano 4, o Imperador. Forças ativas, ação, transformação. Arcano 11, a força. Vamos ao comentário. O arcano 16, a Casa Deus, carta conhecida popularmente como a Torre. A casa caiu. A tragédia cada vez mais acentuada da pandemia, a CPI da Covid, as novas denúncias de corrupção contra o governo federal, relacionadas sobretudo ao orçamento, um caos, uma zona, uma bagunça em Brasília que veio para derrubar os que se apossaram da torre. O elemento central hoje é o arcano 4, o Imperador. Ao contrário do presidente Bolsonaro, essa carta é um símbolo de responsabilidade, de estabilidade,
Seria o Lula já conversando com Freixo, conversando com Sarney, nesse movimento de conciliação? E será que é dele essa força, a nossa carta relativa à transformação, a um elemento ativo que harmoniza uma força humana e animal? E a última tiragem dessa primeira edição especial de segunda-feira do Tarô Brasil vai ser dedicada a um destaque da edição de maio da revista Piauí, que eu vou ler agora para vocês. A chamada da capa: a reencarnação de Getúlio. Miguel Lago sustenta que a oposição só vence Bolsonaro em 2022 se recorrer ao populismo. Para elaborar nossos comentários sobre essa chamada, as últimas 3 cartas do dia, vamos à tiragem relativa à situação, o elemento central e relativa à transformação. Teremos o arcano 13, o arcano sem nome, o arcano sem número, o mate, e o arcano 17, a estrela. Vamos ao nosso comentário. Popularmente conhecido como a morte, o arcano 13, na verdade, não tem nome. Mas esse arcano sem nome pode sim significar um fim, o encerramento de um ciclo, talvez o encerramento de um governo. O nosso elemento central é o arcano sem número. Se aqui nós temos o arcano sem nome como situação, nós temos o arcano sem número como elemento central. São 2 cartas que têm muitos paralelos. Se essa talvez seja o fim de um ciclo, aqui nós temos uma carta com uma grande potência de iniciar, de criar, de seguir uma nova jornada. Talvez seja uma carta também de reinício. É uma carta, de certa forma, festiva, porque ele tem guizos na sua roupa que vão chacoalhando com o seu caminhar. E é uma carta que tem essa criatura ancestral, animalesca, talvez como uma referência ao passado. E que estrela é essa que estaria brilhando na nossa carta relativa à transformação, à ação? É uma carta de cura, de ação direta em um local sagrado. Seria Brasília? Seria o Brasil como um todo? Então, gente, muito obrigado a quem acompanhou. Vamos encerrando essa primeira edição especial de segunda-feira. Eu espero que vocês tenham gostado do formato. Semana que vem teremos um novo episódio assim para começar a semana. Eu queria lembrar que o Tarô Brasil está disponível em vídeo no meu IGTV e também no YouTube. Todos os links vão estar linkados na descrição do episódio. Hoje a gente está inaugurando também uma versão em texto do Tarô Brasil que vai estar hospedada no Medium. Eu recomendo demais que vocês visitem essa versão, porque vocês vão poder ver, além das capas comentadas, as cartas da tiragem. Isso é super importante, porque vocês vão poder, inclusive, ver outras coisas que eu não vi, ter outras interpretações diferentes da minha, o que é ótimo, maravilhoso. O link para essa versão em texto também vai estar na descrição do episódio, juntamente também com o link para a nossa versão em podcast. É isso, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção. Obrigado a todos e até amanhã.